Financiamento dinâmico, seguro de carteira, tudo que a gente precisa aprender para investir do jeito certo. Vamos conversar com a galera. O tio Uli pediu 2, 3 minutinhos. Enquanto isso eu vou contando para vocês como é que eu faço meu Stock Picks, o que eu sei de ações, qual é a minha experiência no mundo de escolher empresas, de ver balanços. As pessoas acham que eu só entendo de opção, as pessoas acham que eu só entendo de risco, as pessoas acham que eu só entendo de antifragilidade e já é bastante coisa. Mas na verdade eu analiso o balanço, eu já fui analista de corretora sell-side, eu já dei aula de Warren Buffett durante muitos e muitos anos e uma das coisas que eu mais gosto é achar valor em negócio, é olhar um balanço, é ver um fluxo de caixa, é ver um plano de negócio. Eu adoro. Uma coisa que eu não ensino tanto ultimamente, mas eu tenho um sócio que é o Mário Goulart. Ele é o cara que é o especialista, analista, que faz o nosso Stock Picks. Eu tenho a nossa carteira sugerida aqui, eu vou até mostrar a planilha que a gente desenvolveu aí para fazer um scanner. Deixa eu até habilitar aqui, ó. Vou até mostrar para vocês, ó. Então, do mesmo jeito que o tio Uli já tá aí, hein? Vou até ver todo mundo que quer entrar. Antes do tio Uli entrar, eu vou mostrar para vocês a nossa planilha, ó. A planilha tá aqui, ó. Você pode ver que é um quadro geral. Eu tenho todas as empresas, ó, todas, em todos os anos, e eu vou analisando todos os fatores e através desses fatores eu vou dando notas, ó. Então, é assim que eu faço o meu Stock Picks. Olha, o ranking das margens, as empresas têm maior margem, o ranking das empresas com a melhor situação patrimonial, o ranking com a situação das empresas com o melhor múltiplo. Então, hoje a gente vai fazer um papo de altíssimo nível sobre análise fundamentalista. O tio Uli já está esperando lá de fora. Eu quero um monte de gente dando um monte de coração. Eu só vou chamar o tio Uli quando a gente tiver 220 pessoas na sala. Vou ficar enrolando, respondendo qualquer coisa, vou pôr música de novo. Então fica aí, vai dando 1 trilhão de likes, chama aquele seu amigo. Quanto mais rápido você nos ajudar, nos apoiar, porque você acha que você vai ficar aí na sua casa vendo uma análise de boa, vendo as pessoas trabalhando e você não fazendo nada, não. A vida, meu velho, é uma troca. Se você não der pra gente, a gente não tem como retribuir pra você. Então, essa nossa matriz, esse nosso scanner fundamentalista, ele é muito legal. Deixa eu colocar o tio Uli, então. Ele está pedindo, a gente já colocou 200 pessoas na sala. Então todo mundo aí dando um monte de coraçãozinho pro gigante do tio Uli. Olha ele aí, caramba, velho. Olha essa Fala, TV Rocha, aí, beleza? bicho. Tudo ótimo, e você? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Bom estar com você aqui, com a tua galera. Olha quem tá aqui atrás de mim. Meu amigo Peter Buffett, não sei Lynch. se tá dando pra ver, né? É o Buffett ou é o Lynch? É o Buffett com o Charlie Munger, com geral aí. Mas vamos falar aqui que a gente que sabe de mercado brasileiro, Rocha. Com Como é que você tá certeza, aí? sem dúvida. Com certeza. Eu tô tudo bem, tá tudo bem aqui. E você, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Tô com muito dólar, né? A carteira tá subindo forte aí esses dias. Que E a legal, gente também. cantou essa bola tem mais de anos já. Impressionante que as pessoas entendem, né, Rocha? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma máxima sobre o dólar. Você está me escutando aí? Tá escutando bem? Tô escutando sim. Tô escutando. Você Legal. tá me Eu tenho escutando? uma máxima sobre o dólar, tô sim, que é o seguinte: eu nunca me arrependi comprando dólar. Nunca. Já paguei tudo que é preço. Nunca me arrependi. Você já se arrependeu comprando dólar? Cara, eu acho que é isso que é importante a gente começar a falar. Acabei de fazer um estudo ali, que eu demorei 4 horas só fazendo estudo e 1 hora apresentando. Depois eu vou liberar lá no Telegram pra galera, tá, Roxo? Aí Legal. eu fiz umas carteiras nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos e nos últimos 5 anos. Sabe qual foi o ativo que mais deu rentabilidade nos últimos 20 anos?
Ouro. Qual foi? Ouro. Que E coisa. aí o S&P 500 foi o pior das rendas variáveis nesse período. Só que nos últimos 5 e 10 anos, o melhor foi o S&P 500 em reais, que é o IVVB11 aí que a gente conhece no mercado brasileiro. Isso aí. Isso é para mostrar para a galera que o mercado ele é cíclico, Roxo. Totalmente. Você que tem mais experiência até que eu, você é a pessoa que, na verdade, que eu conheço aí da internet, que tem mais experiência, mais que todo mundo. Obrigado. Eu já vi o dólar ser o melhor e o pior negócio do mundo. Eu já vi a Também. Bolsa brasileira ser o melhor e o pior negócio do mundo. Eu já vi imóvel aqui no Rio ser a melhor e a pior coisa do mundo. Eu já vi a Bolsa do Brasil e americana ser o melhor e o pior negócio do mundo. Por isso que a gente precisa fazer uma análise sempre quando a gente está comprando um ativo para entender se a gente está num ciclo de expansão, está num ciclo de contração, porque a economia ela funciona dessa maneira. Em vários momentos a gente vai ter um ciclo expansivo e outros a gente vai ter um ciclo recessivo. A gente está vivendo nos últimos 3 anos um ciclo de expansão aqui no Brasil e há mais de 10 anos no mundo. E a gente não sabe até quando isso vai durar. E a gente não pode deixar de investir por causa disso. Roxo, eu acho que talvez o maior risco que as pessoas estejam correndo é não investir com medo de algum tipo de ruptura no mercado. Existem ferramentas efetivas para a gente se proteger, então a gente não pode ficar de mãos atadas, sem fazer nada, porque senão o dinheiro ele vai desvalorizando. Essa história aí de que a inflação está zero, eu não compro essa história. Na verdade, esse talvez seja o maior engano que a classe média e a classe baixa sofrem, porque todos os ricos que eu conheço sabem que a inflação de serviços, que é a que eu consumo, a que você consome, que todo mundo que está vendo essa live consome, ela é muito mais alta que a inflação que é divulgada aí pelo governo. Então, não dá para a gente não estar assumindo risco de uma maneira efetiva. E quando a gente assume risco de maneira efetiva, a gente, ao mesmo tempo, tem que estar controlando o risco também. Exatamente. Muito obrigado. A introdução aí, 1 milhão por hora. Aprendemos em poucos minutos muita coisa, estudos, eu tô muito toda acelerado, essa questão. Cara, é que eu tô de jejum aqui. Ó, respira fundo aí, tá tudo certo. Ó, o Tiúlio é meu amigão, um cara que eu gosto demais, tem um conhecimento do coração absurdo e se prepara que essa live só tá começando. Nós vamos falar de um monte de empresa legal. Conta aí. Deixa eu te agradecer aqui publicamente, Roxo, por você ter me ajudado a me preparar para o meu TED aqui que a gente fez. Quem não sabe, o Roxo ficou quase uma semana aqui em casa. A gente se divertiu muito. Eu descobri um outro lado seu que é muito melhor, que é amigo, um cara carinhoso que, porra, tá sempre disposto a ajudar. E, porra, gratidão aqui. Já faço isso publicamente, tá, querido? Você é 10. Que isso, velho. Muito obrigado, você também. Eu já usei toda a sua generosidade aí várias vezes. Acho que a gente tem uma missão aí que é ajudar as pessoas a se libertarem da escravidão do dinheiro, da necessidade, da vida medíocre. Eu acho que as pessoas estão nos retribuindo com amor, comprando os nossos cursos, a gente que entrega, que corre atrás. Então, eu acho que é uma troca muito legal e todo mundo que nos acompanha tem visto isso como essa relação é genuína e como, de fato, as coisas vão progredir nos próximos anos. Todo mundo precisa se esforçar, diminuir o seu ego, ajudar as pessoas que estão do lado, porque a única maneira de progredir é assim, né? Já temos mais de 400 pessoas aí, batemos 410 pessoas, muito bom. Exatamente. Eu fiz uma lista... Eu acho que esse assunto é importante, Roxo. É verdade. Porque eu vou contar um pouco da minha história pessoal, tá? Minha mãe, ela tinha muito problema para administrar o orçamento doméstico. E eu, como criança, adolescente, sofria muito, cara. E assim, tipo, tu me conheceu, sabe que eu tenho quase 2 metros, 100 quilos. Chega um ponto assim, da minha mãe fala assim, pô, não come mais, tá ligado? Porque eu crescendo, queria comer e, porra, ela não tinha o dinheiro para fechar essa conta, mas era muito porque não sabia se organizar financeiramente e não sabia aonde botar o dinheiro. Eu acho que, então, esse meu tesão por esse assunto é justamente que as pessoas não passem por isso. Eu tenho certeza que tu também tem essa missão aí muito clara na tua vida. Eu tenho também trauma financeiro. Eu nasci de uma família de fundadores do Bradesco, de banqueiros. Os meus tios avós tiveram toda aquela abundância, gastaram demais, foram péssimos exemplos. A minha mãe era neta de banqueiro, filha de
de comunista, nunca soube administrar o próprio dinheiro e talvez seja até mais sofrido, ou tão sofrido quanto você viver numa família de condições, mas ficar naquele altos e baixos, tô rico, tô pobre. Um dia você vai para Disney, no outro a diretora da escola vai na sala lá dizer que a sua mãe não pagou a mensalidade. E isso gera um pouco de um trauma, né? Um trauma de guerra. Gera uma insegurança na criança, cara. Gera uma insegurança na criança terrível. demais. Terrível. Então, nós dois que passamos por isso, a gente não quer que os outros passem. As pessoas têm que ter uma relação saudável, positiva com o dinheiro. O dinheiro tem que ser uma coisa que faça as pessoas felizes, não faça as pessoas sofrerem, ter trauma. Às vezes me chamam para andar no iate, Tchuli, as pessoas achando que vão me deixar feliz. E eu tenho trauma de iate. O meu pai tinha um iate aí em Laranjeiras, cara, enorme. E eu sei o quanto isso atrapalhou o nosso futuro, a nossa vida. Então, não é uma imagem agradável, positiva, de alegria para mim. Eu olho aquilo e eu vejo sofrimento. E tem muita gente que tem muito dinheiro e que tem condições de ter o iate, aquilo não atrapalha a vida delas, elas são felizes daquele jeito, elas ganham mais dinheiro, aquilo é uma coisa pouco significativa, mas para mim que tive esse trauma, acabo fazendo essa imagem, né? E a gente tem que quebrar esse tipo de limitação que a gente tem na nossa mente, né? Eu acho que esse assunto ele encaixa aqui na nossa live, porque a gente quer mostrar para as pessoas que dá para se expor sim à renda variável, mas de uma maneira responsável e que isso não afete a tua vida e que isso transborde para a tua família. Eu não quero que ninguém aqui saia comprando ação, ganhe dinheiro, mas deixe a pessoa virada num capeta que ela não consegue falar com a mulher, não consegue falar com os filhos. A gente tem que saber que isso aqui é só meio para a gente ir atrás desse pote de ouro que é a nossa família, tá? Isso. E aí, nesse pensamento, eu sempre fiquei com a visão assim, vamos simplificar ao máximo a história de investimentos, porque as grandes corporações, elas já vendem medo para o público, elas já vendem complicação, querendo, de alguma forma, chegar com a solução mais cara, né? Então, a gente está aqui falando sobre essas coisas. O que você tem que fazer, então, se você quer realmente tomar as rédeas do teu futuro financeiro, fazer a tua previdência privada? Decidir o quanto que você tem que ter de renda variável nessa tua carteira de ações. Daí, dentro dessa carteira de ações, você tem que saber o quanto você quer estar disposto a se expor nos Estados Unidos, que é saudável, se expor um pouco no Brasil, que também é saudável, ter uma exposição a metais preciosos, que tem uma característica defensiva em momentos de crise, botar um pouco de renda fixa, e aí você vai fechar um portfólio com um bom retorno. Não vai ser o melhor retorno, a gente não quer estar em primeiro aqui, eu acho que essa é a tua visão também. A gente está muito mais focado em sobreviver no mercado, porque você só vai conseguir compor uma rentabilidade em 30, 40, 50 anos se você sobreviver todos os dias. É a tal da ergoticidade que você me ensinou aqui nas nossas caminhadas, né? É isso aí, é consistência, porque risco e ruína são coisas totalmente diferentes, distintas. Risco é muito saudável, a gente tem que correr. Existem 5 tipos de risco, e se a gente soubesse expor em todos eles, ou nos melhores do jeito certo, a gente vai progredir. O risco, ele é obrigatório. Agora, se expor à ruína, se expor a perder o dinheiro todo, isso daí não deve ser feito, porque se houver uma probabilidade mínima de você ir à ruína, não é uma boa aposta. Então tem que haver um colchão de segurança que será a sua ergodicidade. E ele também, você conhece bem a filosofia e a literatura do Taleb, ele também vai te deixar agressivo. Por incrível que pareça, ser conservador, quando todo mundo está ultra otimista, é uma maneira de ser agressivo, porque garante que você tenha caixa no momento de maior desespero, de maior caos, quando a gente tem a deflação de ativos, e aí quem tem dinheiro, dinheiro líquido na mão, aquilo se valoriza muito rapidamente e você consegue fazer as melhores compras da sua vida. Então, tem que ter a renda variável. A gente jamais vai descobrir quando é o topo, quando é o fundo, se vai ter colapso, se não vai. Pode haver uma mudança estrutural da economia,
pode haver uma quebra de paradigma, a gente pode ter 10 anos da Bolsa crescendo direto. Bolsas são ativos reais, são proteção para a inflação. Então, se os estados estão devendo demais, emitiram moeda demais, uma das maneiras de corrigir isso é através da inflação e uma maneira de se defender de modo ativo é tendo ativos reais. Então, se você tiver uma carteira, eu quero ver se você concorda comigo, que esteja composta com todos esses ativos, esses ingredientes, né? A gente faz uma analogia aí com a comida. Se você tiver a renda variável sempre, fazendo boas escolhas, depois você vai me dizer até o que é Value Invest. Se você tiver o caixa direitinho, se você tiver o câmbio, um pouco de dólar, eles naturalmente vão oscilar, as participações deles vão oscilar e você vai utilizar o momento de queda de um deles e de alta do outro, até porque eles são cíclicos, para fazer as trocas otimizadas na hora certa, né? Então, essa é a maneira de você não precisar prever o futuro, essa é a maneira de você não precisar acertar e ser sempre o primeiro e utilizar o oportunismo, né? A troca. Tá conseguindo escutar bem? Tá conseguindo escutar, Tchuli? Alô? Alô? Tá me escutando? Deixa eu derrubar o Tchuli. Todo mundo tá me escutando? Tchuli caiu. Vamos colocar ele de novo. Ótimo, daqui a pouquinho ele já pede para entrar. Vamos falando com a galera aí, vamos dar um monte de coraçãozinho pro Tchuli voltar. A internet da casa dele é mais ou menos. Não é um problema de dinheiro, é um problema das paredes lá que tem que furar. Divulguem aí, um monte de gente, Renato Santos Cruz. Vamos dar um monte de coraçãozinho aí, um monte de like, que o Tchuli já vai voltar para nossa live. Deixa, inclusive, eu apertar o botão certo aqui para chamar o Tchuli. Ele ainda não apareceu, daqui a pouquinho ele aparece. Eu vou falando com a galera, ó. A Fabi aí, nossa parceira, nossa sócia, morrendo de rir. O Lourenço Daniel tá dizendo que o meu áudio tá ok. O Correia 9874 também. Eu tenho mais de 50 empresas que eu escolhi, que nós escolhemos para a gente estudar junto. Vamos ver se o Tchuli já volta. Roxo, você prefere IAU, quer dizer, ouro futuro, ou ETF de ouro, ou ouro físico? Estou combinando com o super galã, meu amigo, o Bruno Perini. Eu acho que ele virá fazer uma live com a gente para falar de ouro. Mas eu gosto de um pouco de cada um desses ouros aí. Show de bola, Tchuli. Tá de volta. Fala, Rocha. Agora eu até troquei o celular para ver esse problema do celular mesmo. E a gente vai testando aí as soluções já já. Desculpa aí, galera. A galera tá sacaneando a sua internet aí, que já virou um clássico, né? Já virou marca registrada quase. Daqui a pouco eu quero um patrocínio aí da Vivo, porra. Tchuli, me fala o que é Value Invest, cara. O que é Value Invest? É mais uma estratégia. Eu acho que é a estratégia mais conhecida aí do mundo, porque é a estratégia que esse cara aqui ele usa para investir. Então, primeiro eu vou esclarecer uma coisa para as pessoas aqui. Do mesmo jeito que a gente, para emagrecer, tem que gastar mais calorias do que a gente consome, no mundo dos investimentos também existem várias maneiras de você alcançar o lucro, tá? A gente tem os investidores da análise gráfica, da análise técnica, tem os investidores passivos, tem os investidores que eles vão preferir empresas de crescimento, tem os investidores que acreditam na teoria do mercado eficiente e tem os value investors. Os value investors, Roxo, eles acreditam que o mercado ele não precifica todas as ações da maneira adequada. E o que significa isso? Quer dizer que em alguns momentos a gente vai ter a capacidade de ganhar um alto retorno com menos risco, tá? Isso aqui talvez seja o conceito mais importante das pessoas entenderem. Sim. Enquanto lá na teoria dos mercados eficientes, e a gente tem várias pessoas que já ficaram ricas com ela, a gente, para ter mais retorno, tem que assumir mais risco. O Value Invest ele trabalha numa lógica diferente. Eu vou procurar as oportunidades de maior retorno, mas assumindo menos risco. Qual que é a grande sacada aí do Value Invest?
é justamente entender que a gente tem uma coisa chamada margem de segurança. Isso. Vamos dizer que eu tenho que acertar um alvo. E aí, o que é mais fácil? Acertar um alvo desse tamanho ou um alvo desse tamanho? Maior. É exatamente isso que é a margem de segurança. Então, eu vou dar aqui um exemplo prático. Vamos dizer que a Porto Seguro, que é a maior empresa de seguros de automóveis do Brasil e a quarta maior seguradora do Brasil, que coincidentemente nasceu lá com o Bradesco, ela tem um valor intrínseco aí de R$ 80. E atualmente ela está sendo negociada a R$ 60. O que quer dizer isso? A gente tem R$ 20 de margem de segurança em relação ao valor justo que a gente encontrou para isso. Isso aí. E aí, o maior trabalho depois que a gente encontra essas oportunidades, Roxo, é ser paciente, ser disciplinado, ser consistente para seguir essa estratégia. Porque às vezes vai demorar 2 anos, 3 anos, às vezes vai demorar 6 meses para esse preço se ajustar ao valor intrínseco. E aí, a gente, para entender isso, tem que saber de balanço, tem que saber de matemática, somente as 4 operações básicas, Sim. ou seja, multiplicar e somar com dividir e subtrair, e esperar as coisas acontecerem, tá? Então, eu acho que essa metodologia, ela é muito adequada para quem tem uma profissão durante a semana, no dia a dia, que não pode ficar comprando e vendendo num ritmo muito frenético. Esse tipo de investimento, ele é ideal para médico, para dentista, para engenheiro, para quem tem um trabalho e gera uma renda extra, e aí bota num plano seguro, tá? Tem muita gente que confunde o buy and hold com o value investing. Enquanto o buy and hold você compra e segura aquelas posições ad eterno, o buy and hold ele vai fazer o value investing, das posições sempre medindo a atratividade em relação ao risco que você vai assumir com isso. É isso aí. Então, o Value Invest, na verdade, é uma arbitragem entre valor e preço, né? É uma maneira de você comparar preço, valor, e se, obviamente, o valor for muito maior do que o preço, você compra. E todo tipo de negócio rentável que dá muito dinheiro, a tese tem que ser simples. Sim. E é muito simples você entender a tese da relação preço-valor. Né? É muito simples. E eu uso o conceito de margem de segurança para todos os negócios que eu faço. Porque quando você vai fazer uma aposta, você tem que comparar o risco e o retorno, e o retorno potencial. Se você consegue achar negócios com risco real baixo, mesmo que o retorno potencial não seja absurdo, é uma aposta, é um negócio muito mais vantajoso do que você, por exemplo, ter um negócio que pode te dar 1000% ou 500%, mas que você pode perder o dinheiro todo. Porque perder o dinheiro todo é a ruína. E sobre o risco de ruína, não vale a pena fazer um negócio. Tio Uli, conta um pouquinho pra gente, então, de que maneira que a gente consegue achar o valor de um negócio, de uma empresa. Você me disse que a Porto Seguro é uma empresa que, por exemplo, pode valer, tem um valor intrínseco de R$80. Como é que a gente descobre, como é que a gente faz essa conta se a gente só precisa dominar a matemática mais simples? Primeiro, a gente tem que entender que a parte técnica, ela relativamente é fácil. O que a gente tem que agora entender é que o nosso mindset ele vai determinar tudo. Por quê? Normalmente, as grandes oportunidades do Value Investing, elas vão acontecer quando aquela ação, aquele ativo, ele está sendo espancado pelo mercado. Sim. Vou dar um exemplo aqui clássico da M. Dias Branco atualmente. A M. Dias Branco, que é a maior produtora de biscoitos e massas do Brasil, com 34% de market share, maior do que todos os 5 maiores concorrentes juntos, ela tem sofrido muito. Por quê? Ela tem privilegiado repassar margem, preço, né, para os supermercados, e eles têm segurado. Olha só, eu tenho a marca própria aqui, talvez o teu biscoito esteja muito caro, a tua massa esteja muito cara, e ela sofreu com volumes a partir disso. Muito também desse repasse de preços vem porque a matéria-prima, que é o trigo,
ela é dolarizada. Então, pressiona as margens da empresa e ela tem que proteger, é claro, o preço dela para proteger a margem. E aí, ninguém quer ser sócio desse tipo de empresa agora que o dólar está na máxima histórica, que o desemprego está em 2 dígitos, mas você tem que abstrair o momento atual e ser um pouco realista, né? Qual que é a realidade que eu vejo, pelo menos? As pessoas não vão deixar de consumir massa e biscoito, até porque eu tento emagrecer, Roxo, mas o grande problema são a droga dos carboidratos. Que O carboidrato é um vício. Então é que nem uma droga, então, essas coisas. Então eu não acho que esse tipo de produto ele deixará de ser consumido. Claro. Então, primeira coisa que eu acho que eles têm que trazer para entender realmente o valor de uma empresa, será que aquele produto tem efeito Lindy? Buffett usa muito o efeito Lindy para ajustar o valor das empresas. O Jorge Paulo Lemann também. E aí, a partir do momento que você consegue ver que nos próximos 20 anos aquele produto ele continuará sendo consumido, você começa a entender se aquelas margens que a empresa está apresentando hoje realmente serão mantidas. Então, a M. Dias Branco tinha uma margem muito mais alta, ela comprou a Piraquê, essa integração da empresa não foi muito feita, o mercado já, tanto que as ações caíram mais de 50% desde então. E aí você tem que pensar, será que essa empresa, que é líder de mercado, market share, que é maior que todos os concorrentes, se alguém morrer no meio do caminho, serão primeiro os concorrentes menos sólidos? Uma empresa que tem caixa líquido, uma empresa que ainda tem todo o Sudeste para crescer. E aí, nessas investigações sobre os fundamentos, a gente tem uma capacidade de assumir premissas para: será que o faturamento vai crescer no futuro? Será que a margem de lucro operacional vai se manter no mesmo patamar? Vai subir? Será que vai cair? E aí, através dessas respostas, você vai preencher uma planilha, que é um modelo, que é a parte fácil do negócio, e vai ver lá se o valor justo está adequado ou não. Vai entender quanto do valor daquela empresa está atualmente nos resultados dos próximos 3, 4 anos, quanto que tem na perenidade. Lembrando, as empresas que têm mais valor na perenidade, teoricamente, são as mais arriscadas, porque aquele valor ele está ancorado em expectativas que podem se frustrar ou não. Por isso que mesmo a gente assumindo o valor e assumindo posições, a gente tem que controlar risco da mesma maneira. E a melhor maneira, eu acho, de investir atualmente é o Value Investing, porque nos últimos 10 anos existe uma corrida entre os investidores de crescimento, os investidores passivos e os Value Investors. Para você ter noção, o Value Investing ele nunca teve uma sequência tão grande de perda para esses dois outros estilos de investimento. E, normalmente, quando isso acontece, é quando a gente está na beira de um colapso. A última vez que aconteceu um movimento parecido com o que a gente está vivendo hoje foi em 99, Roxo. Em 99, antecedeu uma crise em 2000, que é das .com, né? 2000, 2001, e as empresas .com muito parecidas com o que está acontecendo hoje. Eu me lembro, eu fui numa reunião da Plim, da Globocabo, que é a NET, em 97, 99, e aí eles diziam isso, nós vamos conquistar o Brasil, porque a gente vai levar o cabo, vai ter internet, então em tantos anos, a empresa, ela valia R$ 4,70, ela chegou a valer 3 centavos, ela valia R$ 4,00, ela foi para 3 centavos depois do crash de 2000 das .com. Então, todas as vezes que você exagera os fluxos de caixa, exagera a projeção das empresas de tecnologia, exagera essa disruptura, valoriza demais negócios novos e desvaloriza negócios antigos, você costuma criar essa bolha, essa diferença. E olha que interessante, você poder comprar uma Piraquê através da M. Dias Branco, que é uma marca de classe, de luxo, uma empresa que tem caixa positivo. Imagina se vier 1, 2 anos de crise aí. O cara que come Piraquê, ele não vai parar de comer. Ele não vai parar. Agora, o concorrente do Piraquê, ele vai abrir a boca, né? Ele não vai conseguir, porque quem trabalha por preço acaba no saldão.
o produto bom não briga por preço. O produto bom, Exatamente. as pessoas vão atrás. E eu acho que essa que é a mentalidade que as pessoas ainda não estão percebendo. Quando você é sócio de um negócio, você quer que a empresa repasse preço, porque isso quer dizer que ela tem marca, que ela está protegendo a rentabilidade do acionista. E eu acho que o grande mindset, Roxo, para quem faz o Value Investing é justamente esse. Eu quero ser empresário, mas eu não quero empreender. Como me tornar parceiro de bons negócios? E aí você usa a bolsa para ter uma posição de acionista, ser sócio dessas empresas. Entendeu? E para isso você precisa conhecer de perto os negócios, não adianta terceirizar o trabalho, você tem que passar 2, 3 anos olhando a dinâmica daquele negócio. Então, é muito importante. O meu sócio, que é o Mário, que é o nosso analista certificado, que vai nas reuniões das empresas e que acompanha, ele é maluco por isso. Ele lê relatórios todos os dias, então é muito importante. Eu queria que você contasse uma história do Buffett, por exemplo, o do American Express Card. Exatamente, ele comprou e ele compra as empresas quando são grandes empresas que têm muito valor de longo prazo, mas que estão com problema de imagem e problema de curto prazo, né? Eu vou contar essa história, Roxo, mas eu quero que a galera compartilhe esse vídeo aqui, porque eu vou contar essa história do Buffett que aconteceu na década de 60 e eu vou fazer um paralelo com uma empresa nessa semana na Bolsa Brasileira, tá? Fantástico. Então, por favor, galera, compartilha aí, porque essa história ela é muito boa. E em 1963, a American Express ela fazia um seguro de um óleo lá que uma empresa tinha. E aí, no final das contas, descobriram que aquele óleo era água. E aí, a empresa ela teve que fazer o que eles chamam de um write-off, que aqui seria quase que um impairment de um ativo. Ou seja, esse ativo a gente achava que valia 10, mas na verdade ele vale 0. E aí você assume isso em um período no teu balanço, aparece um número muito feio ali. Uma única vez. E aí a empresa ela tem que trabalhar numa nova realidade depois. Nessa época, o Buffett botou 40% do dinheiro dele em uma única ação. Por quê? Ele começou a ir para a rua e ver que o cartão American Express continuava sendo aceito. Ele mandava uns meninos, né? Exatamente. Ele começou a ir para a rua e ver, e é o que eu faço aqui no meu canal, o Bolsa na Rua. Vai na rua, vê o produto, vê o serviço, vê o que as pessoas estão fazendo, vê qual é a percepção das pessoas sobre aquela empresa. E aí ele viu que apesar desse prejuízo milionário que a American Express tinha sofrido por causa disso, os cartões continuavam sendo aceitos. Então ele pensou assim, isso não mexeu no valor fundamental dessa empresa. É como se acontecer o seguinte, daqui a pouco entra aqui um foguete na minha sala, destrói aqui a minha sala, vai dar um prejuízo nesse meu imóvel, mas não tira o valor desse imóvel, porque ele continua na praia, ele continua sendo um por andar, ele continua com os mesmos 450 metros. Então, é a mesma coisa com as empresas. E eu vou dar 2 exemplos, na verdade, que tem acontecido atualmente no Ibovespa com isso. O primeiro é a Login. Login, para quem não sabe, é uma empresa que ela faz transportes marítimos e o maior acionista dessa empresa atualmente é o fundo Alaska, que é o fundo mais rentável de ações do Brasil. Exatamente. Então, essa empresa, em 2017, ela encomendou um navio, o estaleiro que ela encomendou foi à falência. O que aconteceu? Ela teve que assumir um prejuízo de aproximadamente uns 400 milhões de reais, ficou com um patrimônio líquido negativo. O que a empresa teve que fazer agora essa semana? Teve que fazer uma subscrição de ações para chegar com capital. Vamos dizer que você tem uma carrocinha de cachorro-quente, você é empresário, bem-sucedido, sempre ali com ética, não importa o nível de empresário que você é, o importante é você trabalhar duro e com ética. Claro. E aí você recebe uma multa da Anvisa ali, que você deu um mole, tinha um cabelo na comida e acabou. Aí você toma essa multa. Aparece no teu fluxo de caixa que você teve prejuízo naquele período. Mas, na verdade, foi um item não recorrente que entrou no teu balanço e as pessoas que só olham superficialmente para os números, elas não conseguem perceber isso. A gente tem que parar e ler, estudar, Roxo. E aí, quem entende que essa empresa
vai chamar mais capital para continuar as operações normalmente, é apoiado pelo maior investidor pessoa física do Brasil, sabe que o nível de risco dessa operação já é diferente do que as pessoas que não estavam por dentro desse assunto imaginavam, tá? E aí sai lei do governo Bolsonaro falando que para importar navio agora não vai ter tanto imposto. Ou seja, simplifica o processo de compra de ativos que vão gerar renda para essa empresa. Então, é esse tipo de análise que a gente tem que fazer através do Value Investing. Eu vou dar um segundo exemplo aqui de um movimento que aconteceu numa empresa, trouxe as ações dela para baixo, mas eu acredito pessoalmente que seja só um evento extraordinário, que foi a CVC. A CVC teve problema com óleo no Nordeste, esse dólar, teve Argentina, teve o caramba 4, mas tu acha que as pessoas vão parar de viajar? Não vão parar de viajar. Se a gente fizer um não recorrente da CVC, a gente vê que ela é uma empresa muito lucrativa, ela agrega muito valor, tanto que ela era dona de todos os ingressos quase, todos os tickets para ver o Flamengo na final em Lima. Então, a gente vê que a empresa ela é bem administrada quando ela tem esse tipo de sacada. Ela viu que o Flamengo foi cancelado o jogo no Chile, ela já foi e reservou tudo em Lima, acabou com todo mundo, e para você ter acesso a esse jogo, você tinha que ir na CDC. Vou dar um terceiro exemplo de Value Investing, mas agora no ponto negativo. Empresas que perderam seus fundamentos, e aí a gente começa a ver elas de outra maneira. Foi a Cielo. Em 2014, eu era acionista da Cielo, Roxo, e aí eu comecei a ler Bloomberg, CNBC, e ver Apple entra no setor de pagamentos eletrônicos. PayPal vai se dividir do eBay, vai se transformar numa outra empresa para ter mais foco em transação de pagamentos. E aí eu comecei a ver Eduardo Saverin pegou dinheiro do Facebook para investir em meio de pagamento. Falei, cara, tem muita gente brigando por esse mercado. Aquelas empresas que tinham uma alta margem, alto retorno sobre patrimônio líquido, vão perder margem. Elas vão ser atacadas porque elas estão nadando sozinho no oceano. As piranhas vão começar a tirar um pedaço de cada lado e aquele oceano que era azul vai começar a ser vermelho de tanta gente, tanta piranha que vai tirar um pedaço ali. E o que aconteceu com a empresa? Água abaixo. Por quê? As pessoas não entenderam a dinâmica competitiva dessa empresa e isso ia desaguar numa diminuição das margens do retorno sobre patrimônio líquido e isso é reflexo do preço da ação. E ela perdeu a vantagem estratégica que ela tinha. O Buffett também traduz a margem de segurança como fosso de segurança. A analogia é sensacional porque é aquele castelo medieval que tem aquele fosso, que tem o jacaré, a ponte movediça e tal. Na hora que o teu negócio deixa de ter uma vantagem estratégica, você simplesmente vai competir por preço com os outros e você está fadado a perder margem. Tio Uli, fala para mim dos bancões aí. A maior parte da minha carteira hoje ainda é Itaú e Itaúsa. Eu tenho muita. É claro que eu uso as opções, isso me ajuda muito. Então, é vantajoso eu ter os bancões. Mais de 35% do meu portfólio de ações são os bancões. Você acha que isso pode acabar acontecendo com os bancões brasileiros? Eu não acredito nessa tese, e olha quem não acredita nessa tese também. Ele já falou publicamente mais de uma vez o quanto os bancos americanos estão baratos. E aí, o que apoia essa minha decisão, Roxo? Primeiro, é uma questão prática. Itaú, tem bobo no Itaú, Roxo? Nenhum. O que eles fizeram quando eles viram que a XP estava crescendo? Abraçaram. E aí o pessoal falou, não, pagou caro demais, pagou não sei o que lá. E agora vai fazer o IPO aí, vai nadar no dinheiro. Não, vai pegar o dinheiro de volta que ele gastou e vai ficar com a posição toda de graça, né? Quer dizer, um baita de um trade, né? Então, o poderio econômico dos bancos, ele realmente faz a diferença. Por quê? Você começa a crescer, você põe 1 bilhão na mão do empreendedor, ele treme na base. Sim. São poucos os Mark Zuckerberg que são malucos da vida. Com certeza. Então, a indústria, ela está acostumada já com isso. Quem acha que negócio de fintech é coisa nova, isso aí, para mim, é só marketing de startupeiro, tá? Sim, sim. A desregulação
do setor financeiro americano iniciou lá em 1970, e aí você vai lendo a biografia do Michael Bloomberg, do Sandy Will, que comandava Travelers. Você lê a biografia do Hank Schwab, que era o CEO e chairman do Goldman Sachs. Você lê o livro The Partnership do Goldman Sachs, que conta a história do setor bancário desde 1800 e bolinha. Você consegue perceber que esse processo que a gente acha que é novo agora, as pessoas que não estudaram história, na verdade ele se repete há mais de um século. Toda vez que uma empresa de tecnologia no setor financeiro ela começa a crescer, vai uma consolidação. Por quê? É muito poder econômico. O Itaú é uma empresa de 350 bilhões. Eu quero ver quem é que vai fazer uma empresa de 10 bilhões e vai falar assim para o Itaú, não quero vender não. Eu quero brigar até a morte com você. Então, existe uma posição natural dos bancos consolidarem essas empresas. E eles não estão parados fazendo isso não, tá? Para quem não sabe, o Next, que é o maior banco digital do Brasil, ele é do Bradesco. Só que dentro daquele conglomerado gigante, que tem foco em seguros, adquirência, transações financeiras, aquilo não aparece bonito que nem aparece o Banco Inter aí, que as pessoas falam. Sozinho, E isso que é doido. O balanço de um banco, de um bancão desse hoje, o risco de crédito hoje é super baixo, porque a maior parte da receita é serviço, é seguro. O mercado de seguro é um mercado de opções, ele tende a crescer, ele diminui o risco da sociedade. Esses caras ganham muito com escala, o marketing fica muito mais barato, mesmo o marketing digital passa, né, essas grandes contas de mídia. Então, eu também concordo com você. A gente não pode ter todos os ovos na mesma cesta, mas os bancos vão continuar sendo um ótimo negócio, gerando muito dividendo. E é aí que a margem de segurança entra. Se a gente tivesse uma queda súbita aí do preço das ações em 50%, estaria mais arriscado ou menos arriscado investir? Estaria menos arriscado. Mas se a gente usar métricas de risco dos mercados eficientes, o padrão vai ficar muito alto e o modelo vai falar que está muito arriscado. Isso é que é legal. É quando o dinheiro troca de mão, porque o cara que analisa a volatilidade para fazer investimento, considerando que volatilidade é risco, o cara que tem stop, o cara que precisa defender um VAR e cumprir um determinado VAR, o cara que faz a alavancagem suja, ele vai ter que vender na queda, ele vai ter que entregar. E quando começa a vender, como tem os trade followers, você é um dos maiores especialistas de trade follower, o cara vende mesmo, ele não quer saber. Então, os preços começam a ter uma distância enorme entre um e outro, e o Vale Invest começa a ficar barato. E aí é que a riqueza troca de mão. Eu acho que é muito importante o que tu falou, Roxo. O investidor, pessoa física, ele tem uma vantagem enorme em relação aos gestores de fundos. Sabe por quê? A gente não precisa dar satisfação para ninguém da nossa cota. Então, a gente pode esperar. Eu vejo um monte de gestor aí que fala uma coisa na frente da câmera, na frente do telefone, mas quando a gente vai ver o que ele está realmente fazendo, ele está protegendo a performance dele, ele está protegendo o asset under management dele, que é o que vai gerar a taxa de administração. Então, você que não precisa dar satisfação de cota para ninguém, você tem uma vantagem nesses momentos. Enorme. Tá? E só para completar aqui a história dos bancos, Roxo, eu tenho alguns amigos aí que têm empresas bilionárias, fechadas, de capital. E eu pergunto assim, cara, tu acha que a tua empresa ela poderia ser atendida pelo Banco Inter? E ele fala assim, cara, não dá nem para começar. Não dá para ficar sem Santander, Bradesco e Itaú se você tem uma empresa que fatura pelo menos mais de 1 bilhão, tá? Já começa por aí. Essas empresas, elas têm uma estrutura muito maior do que a gente, como pessoa física, que vai ali no caixa eletrônico, consegue compreender, beleza, gente? O Itaú, só da parte de administração de valores imobiliários, tem 700 caras de back-office, quer dizer... Isso, esses bancos não vão conseguir ter e eles não vão conseguir adquirir essa técnica, essa prática toda. Esses bancos grandes foram os primeiros a comprarem computador e tudo mais. Eu quero que você fale para mim agora, porque eu estou vendo a lista das empresas. Mais de 300 pessoas mandaram as empresas e vamos junto dar uma olhadinha.
Agora, setor de construção. O que você acha do setor de construção? O que você acha das empresas? O cara, por exemplo, que está falando de Elbor, mas vamos ver algumas empresas aí do setor de construção e vamos ver a opinião do Tio Uli. Poxa, em relação a ser investidor, sócio de empresas, eu levo muito a sério aquela história. Eu gostaria de ser sócio dessa empresa caso o mercado fechasse durante 10 anos. E eu vou te falar que várias das empresas do setor de construção, eu não gostaria de ser sócio caso o mercado fechasse. Por quê? Primeiro que todos esses dados que a gente olha nas empresas de construção, eles têm que ser interpretados de uma maneira diferente, porque a contabilidade das empresas de construção ela é diferente das empresas que normalmente a gente analisa. Conforme a obra ela vai chegando a certos objetivos, a contabilidade ela vai assumindo alguns custos, tá? Isso aí é um fator. Segundo fator é o seguinte, as empresas de construção elas precisam de muito oportunidade, porque o terreno ele vai representar entre 35% e 40% do valor do empreendimento. Então, esse momento que a gente acabou de viver dos últimos 2, 3 anos, as boas empresas compraram muitos terrenos baratos, bem localizados. Diferentemente, há 5 anos atrás, quando a gente estava naquele hype de Copa do Mundo, Olimpíada, os terrenos estavam muito caros. E aí verdade. as empresas estavam com os terrenos que não eram bons, tá? Então, falando isso, empresas que eu gosto no setor de construção, eu gosto de Cyrela, porque ela tem escala, ela tem tamanho, ela sabe do que ela errou, porque ela foi para municípios menores, cidades pequenas, na época do boom da construção, e ela já aprendeu com a própria experiência de que isso não é uma boa estratégia. E a segunda empresa que eu gosto muito é a Exetec, pelo padrão construtivo, pela qualidade dos ativos. E a terceira empresa que eu gosto do setor de imóveis aí como um todo é a São Carlos. A São Carlos, para quem não sabe, é o fruto da cisão da loja americana, que quando o Jorge Paulo Lemann, o grupo 3G lá, os caras compraram a loja americana, ela tinha 100 milhões de dólares só de imóvel. Aí o que os caras fizeram? Segregaram em 2 empresas. De um lado, a loja americana, que ficou com o varejo, e a internet, e o outro ficou a São Carlos com os imóveis. Então, você pode ser sócio do Jorge Paulo Lemann, empresa muito bem administrada, e eu acho que o estoque de aluguel, de imóveis disponíveis para aluguel, meio que já fechou em São Paulo, principalmente. E aí a gente vai começar a ver uma correção dos preços, somados a um ambiente de juro baixo, onde o custo de oportunidade para você ter um imóvel fica menor, e também uma diminuição do desemprego. Eu acho que assim, quando o desemprego no Brasil estiver entre 8% e 9%, a gente vai estar numa outra realidade econômica, as pessoas com confiança para consumir, para comprar a casa própria, para assumir compromissos de longo prazo. Então, eu acho que grande parte do movimento já aconteceu, mas ainda tem uma bela caminhada aí em termos de valorização para quem pensa no longo prazo e tem paciência, tá? Lembrando que tem um monte de esquina, as lojas americanas, tem esquina em tudo que é lugar de São Paulo, é muito estratégico, né? Tá mais estratégico até do que o próprio negócio, eu acredito, com relação a São Carlos. E é bem gerido, né? Então tem muito valor esses terrenos. E a gente teve um boom e vai continuar tendo dos fundos imobiliários. Isso está gerando uma super aceleração aí das construções, das incorporações, das compras de terreno. Então você tem razão. As 3 empresas são muito interessantes. Eu conheço o seu Elias Arzu pessoalmente. A gente é investidor lá da Exetec há muitos anos. Ele é uma espécie de Warren Buffett, assim. A empresa tem muito caixa, só faz produtos de alta qualidade, ele está de olho em tudo que acontece lá, é muito bom. Eu acho que esses exemplos, Roxo, eles são bons aqui para a gente falar para a galera, que é o seguinte, para quem não viveu uma crise ainda no mercado, você vai perceber que a melhor hora de estar rico é quando todo mundo está pobre. Porque Claro. aí você consegue enfiar a faca no pescoço mesmo de quem não se preparou para o inverno e aí fazer os bons negócios, sabia? Eu me lembro, em 1990, eu não estava na Bolsa ainda, mas eu já era lá, já tinha lá 14 anos, alguma coisa assim, 13, não me lembro, não sei exatamente a idade, mas eu me lembro que teve o Collor, foi lá e congelou a poupança. O meu primo trabalhava no pregão da Bolsa. Eu me lembro
que um Cadete GSI conversível, que era o carro mais legal do Brasil, custava 60 mil dinheiros lá. 2 semanas depois do Collor pegar a poupança, a bolsa tinha caído tanto que tinha operador de pregão, operador de bolsa lá no centro, vendendo Cadete GSI por 15 mil. Quer dizer, um automóvel de altíssimo luxo caiu 75% do seu valor quando houve o problema. Então, ter liquidez quando todo mundo só tem ativos é um grande negócio, né? Por isso que a gente nunca deve investir com dinheiro emprestado, gente. Eu estou vendo Jamais. a gente cometendo o mesmo risco que cometi em 2008. Eu cheguei a ver gente, Roxo, tirando dinheiro do rotativo do cartão para comprar CSN, cara. Eu tô vendo gente fazendo isso de novo. O termo, gente, é alavancagem suja. Não se faz compra de termo. Eu me lembro de 2008, tio, eu tinha meia dúzia de clientes que tinham tipo 8 milhões, 7 milhões de reais em Vale, em Petro, comprado a termo, com 1 ou 2 milhões de garantia, e os caras ficavam vendendo call todo mês, opções, achando que estavam fazendo um negócio de ciência de foguete. Ganhava 3, 4% todo mês. Eram famosos lá. Quando veio o crash, os caras quebraram. Uma boa parte desses caras não sobrou nenhum tostão para eles. Então, não alavanque renda variável, não tenha uma dívida variável se o que você tem que pagar, quer dizer, não compre um ativo variável se a sua dívida for fixa, porque você tem um descasamento contra você e quando a maré baixar, você vai quebrar. Eu acredito que tem muito banqueiro antigo aí que sabe que em algum momento os juros globais vão ter que subir, que alguma coisa vai ter que acontecer, e aí é o momento em que a música para de tocar e não tem cadeira para todo mundo, né? Então o dinheiro troca de mão. É isso aí, é isso aí. Eu acho que as pessoas elas também precisam entender essa dinâmica dos investimentos, gente. Quando você quer apostar para ter algo que você não precisa, algo que você precisa, você está irracional, tá? Totalmente. Então, a nossa cabeça, ela quer que o mundo seja linear, ela quer projetar coisas lineares, mas a última coisa que o mundo é linear. Então, se você tá com essa cabecinha, 1% ao mês, 2% ao mês, cara, tira isso da cabeça, porque o mundo, ele é assim, ó, ele não é assim. A renda é variável, né? Esse é o nome do negócio, né? Exatamente. E as pessoas acham que quando a gente fala assim, que o mercado pode ficar irracional, Roxo, quem não viveu isso na prática não tem a mínima ideia do que é na prática. E quem nunca passou um circuit break, né? É que nem ter filho e fazer sexo. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Totalmente diferente. Viver o momento que o olho do furacão está ficando cada vez maior, as cotações caindo de maneira irracional. Eu cheguei a ver, em 2 momentos diferentes na minha carreira, empresa ser vendida, o valor de mercado menor do que o caixa, Roxo. Eu também. Nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente acha que é impossível isso acontecer. A gente ri. E aí, se você acha que isso não é possível, que não é verdade, você é o que está mais frágil em relação a esse potencial acontecimento, tá? A gente não está aqui pregando que vai ter apocalipse amanhã, mas existe a possibilidade e quem não lida com essa possibilidade todo dia está numa situação desprivilegiada em relação a retorno sobre risco, tá? Você acredita que nós já estamos há mais de 55 minutos falando, bicho? Porra, nem percebi que passou. Eu juro por Deus. Ó, eu vou falar então a última, então. Tá. Ambev. É um dos papéis que o pessoal mais perguntou. Olha lá, já tá nas Eu nunca tive Ambev. Eu nunca tive Ambev. Nunca. Sabe por quê? Uhum. Vai comprar Ambev depois que sai o livro Sonho Grande, que foi um dos grandes materiais de recrutamento de jovens trainees no mundo? Vai comprar depois que todo mundo sabe que o Jorge Paulo Lema é inteligente, que todo mundo sabe que o Brito é um gênio, depois que todo mundo sabe a capacidade do management, depois já está precificado. Então, a gente tem que trabalhar, gente, com cenários que as pessoas ainda não conseguem ver. Ou seja,
por isso que ali que está, na assimetria que está o grande retorno. Então, a Ambev, ela ficou aquele bicho gordo, lento. Ficou muito grande. Ficou um gato gordo assim, né? Uma baleia. E aí, quando eu começo a conversar com as pessoas que trabalham lá, a gente escuta que não vai ter bônus de novo, mais um ano. E aí, o que acontece com uma empresa que ela fica 3, 4 anos sem pagar bônus? O que as melhores pessoas fazem? Vão embora. As melhores pessoas, gente, elas querem crescer. Flávio Augusto me ensinou isso. Eu aprendi isso com ele. As melhores empresas, elas querem... Não, elas precisam crescer para atrair as melhores pessoas. Porque as melhores pessoas, elas querem estar num ambiente rico. Está crescendo, claro. Está crescendo. Então, eu não vejo mais a Ambev tendo os melhores talentos recrutados. Eu não vejo uma empresa de 300 bilhões multiplicar por 5 por uma questão da lei dos grandes números. Todo mundo já sabe que aquela administração é boa. Então, ela ficou assimétrica do ponto de vista que ela tem pouco a ganhar e muito a perder. É isso. Galera, dia 8 tem o meu lançamento. Até dia 8 ou 9? 8 também? No dia 8 de dezembro, eu vou abrir as inscrições para o curso de Value Investing. E no dia 9 de dezembro, eu vou fazer uma live onde eu vou investir 2 milhões de reais ao vivo nessa metodologia para mostrar para a galera que aqui não é papo, é skin in the game. Eu ponho meu dinheiro aonde eu falo, gente. Eu ponho meu dinheiro aonde eu falo para não ter ninguém falar que eu sou vendedor de curso, de que, na verdade, gente, eu sou um investidor. Não, a galera fala isso mesmo. Vendedor de curso. Não sou, não. Eu sou um investidor que eu decidi dividir o meu conhecimento com as pessoas. E é assim, ó, não vou ficar implorando para ninguém participar disso. Quem quiser entender, tá perto de mim, vai fazer parte desse grupo do Value Investing. Então, eu quero oferecer para você uma aula de opções para os seus alunos lá no curso. Beleza, fechado. E eu quero te convidar para dar uma aula no meu curso Capitalista Selvagem. Também abre dia 8. Então, o tio Uli vai dar aula para a gente lá no Capitalista Selvagem sobre Value Invest. Galera, show de bola. Batemos 650 pessoas, 10h30 da noite. É só o começo, né, tio Uli? É só o começo, gente. E olha só. Quem não me conhece, vai lá no meu canal, @tiouli, TIOHULI. Entra lá no meu Telegram também, que tá bombando demais, sério. O Telegram me deu um novo. Eu tô acompanhando, é muito legal, é muito bom. Pra botar um conteúdo pra galera dividir. E olha só, gente, principalmente, a gente quer pegar as pessoas do iniciante e levar até o nível pleno, tá? É isso mesmo. Eu não vou deixar ninguém para trás. Ninguém fica para trás. Fechar comigo, realmente tá comigo. É isso aí. Eu também, o meu canal tá funcionando, o canal do Roxo lá no Telegram. Dia 8 a gente tem o Capitalista Selvagem, tá todo mundo sabendo. Eu e o Tchuli estamos junto. Um grande abraço para